Olá, sejam bem-vindos. Espero que sejam confortáveis, estejam bem acomodados. Só que, como bom estudioso da área de ensino remoto, educação à distância e aprendizagem por meio de tecnologias, eu preciso te lembrar de arrumar a postura, porque às vezes a gente está acomodado e acaba deixando um pouco a postura de lado. Então, dê aquela arrumada na coluna, ela agradece. Lembre também de beber um pouco de água, é importante se hidratar, principalmente em situações como essa. Se manter em um ambiente com boa iluminação e com pelo menos 30 centímetros de distância da tela, seja do tablet, seja do celular ou do notebook. Isso é muito importante para a sua vista, evita dor de cabeça e dentre outros problemas. Por fim, lembre de manter o seu pé apoiado para melhorar a circulação sanguínea e a cada 2 horas levantar, fazer um alongamento, esticar os braços. Não precisa nem às vezes levantar, né? Aqui mesmo nessa situação a gente já pode puxar o braço, levantar lá em cima, esticar, dar uma arrumada aqui nas costas e já retomar. É algo bem simples. Durante esse período que eu esteja falando aqui, talvez você já tenha feito alguma dessas coisas ou mesmo lembrado de alguma outra que eu posso ter esquecido. Me desculpe por isso. Vou trazer um pouco para vocês sobre o nosso tema central, acessibilidade, ensino remoto, e eu coloquei aqui a aprendizagem. Então veja, eu tenho uma pessoa e que ela tem uma deficiência, ela tem uma condição que de alguma forma representa frente à sua sociedade que a gente possui uma limitação de acesso, de permanência, de ganhos, né, de aprendizado para a vida dela. Então eu coloquei aí dessa forma conjunta ensino remoto porque eles devem se integrar nesse momento. A única forma que a gente tem de garantir para um aluno, seja com ou sem deficiência, o aprendizado que está ali no final da seta é por ensino remoto. Nesse momento que a gente vive de pandemia, a gente está limitado a essa condição. Então a gente tem que, de alguma forma, alinhar esses dois conjuntos para se garantir um pouco mais de aprendizado. As minhas colegas já devem ter falado com vocês sobre acessibilidade, devem ter definido alguns termos, mas eu vou dar só um pequeno aqui resumo para contextualizar um pouco a minha visão sobre isso, que de alguma forma talvez contemple coisas que elas falaram ou estenda um pouco. Mas a acessibilidade ela não se restringe de nenhuma forma a apenas garantir o acesso, mas de permanência e principalmente de ganhos. E é isso que nós, professores, enquanto professores de uma instituição de ensino superior, devemos priorizar em uma sala de aula, o aprendizado. Por isso que eu dou muita ênfase sempre durante a minha apresentação e na minha fala em aprendizagem. E quando eu falo de aprendizagem, é o fruto do seu ensino. Eu acredito que eu só posso dizer que eu ensinei uma vez que o aluno aprendeu. Se eu estabeleço uma condição de ensino do qual o aluno não aprendeu, eu prefiro adotar o termo apresentei conteúdos, entendeu? Eu estabeleci uma condição de apresentação de conteúdos, mas se o aprendizado não aconteceu, eu não ensinei, entende? Essa é a minha visão. Então, quando eu junto essas duas, a acessibilidade, eu preciso pensar que o aluno ele tem que ter acesso à minha sala, ele tem que estar matriculado, ele tem que estar aqui interagindo comigo da forma como todos os outros e ele tem que aprender, entende? É só assim que eu posso dizer que eu garanti para ele a acessibilidade, porque ele participou e aprendeu, beleza? Então, a acessibilidade sempre tem isso muito claro. Ela deve estar associada a acesso, permanência e ganhos, nesse caso, aprendizagem. Se é uma condição de aprendizagem, de ensino, ele tem que aprender. Se é uma condição de pesquisa, ele deve ser capaz de produzir resultados metodológicos científicos e uma pesquisa científica, por exemplo. Isso que garante a acessibilidade de uma forma geral. Ela tem divisões, mas tenho quase certeza que os meus colegas já falaram sobre isso. Beleza? Então, vamos passar aí para um próximo ponto. E, como vocês estão vendo, eu vou tentar ser o máximo possível assertivo e pontual para dar a vocês
pelo menos noções básicas para caso tenham interesse nessa área e seja o que vai surgir na demanda de vocês aí nesse próximo semestre, vocês consigam buscar soluções, consigam buscar recursos a curto prazo. Porque isso, o ensino remoto, ele impactou a gente, ele colocou uma situação na nossa vida em que a gente não tem tempo e não tem condições adequadas para pensar em melhores formas de fazer tudo como a gente faz sem a pandemia, né? Então a gente está tudo meio que fazendo a toque de caixa, de supetão, como dizia minha avó. Então eu vou apresentar para vocês aqui conceitos básicos, vou colocar referências no final do texto, como eu falei para vocês, da apresentação, e também tentem anotar os termos, como por exemplo, quando eu vou apresentar para um aluno recursos didáticos, um aluno com deficiência, e eu preciso de alguma forma adaptar essa condição de acesso a uma tecnologia e ao conteúdo, isso é chamado na educação especial de tecnologia assistiva. Então, ela deve proporcionar ao aluno a capacidade de interagir com o material, o recurso didático, de forma a ganhar o aprendizado proposto. O que isso quer dizer? Vou citar um exemplo. Se eu tenho um aluno com baixa visão, então ele enxerga muito, muito pouco. Por exemplo, ele tem uma miopia muito severa. Existem recursos tecnológicos que atuam nessa melhoria da visão. Posso usar recursos como uma lupa digital, uma máquina de amplificação. Eu posso usar vários recursos didáticos, materiais, técnicos, que nesse contexto de aprendizagem, eles facilitam o ganho em aprendizagem. Então, ele é um recurso que vai ser utilizado para aprendizagem, certo? Bom, vamos lá. Eu tenho, então, um público-alvo da educação especial, que aqui a gente restringiu no tópico dessa mesa de educação especial, um aluno da educação especial. Mas o público-alvo da educação especial, ele é apoiado e ele é garantido por lei, por leis gerais e específicas. Leis gerais são as leis para todos. Então, por exemplo, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, mas lá no seu artigo 59, ela especifica, por exemplo, que cabe aos sistemas de ensino assegurar aos educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, aí entra transtorno do espectro autista, que atualmente se engloba todos os outros, como síndrome de Asperger e por aí vai, e altas habilidades ou superdotação. Então, pessoas com altas habilidades e superdotação também são público-alvo da educação especial, certo? Então, vocês devem garantir a eles currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas para atender às suas necessidades. Aí é que o bicho pega, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente. E as leis específicas, que são aquelas que atendem a uma demanda específica de uma deficiência. Nesse caso aqui eu trouxe a última lei estabelecida para a pessoa com transtorno de espectro autista. Então nessa lei aqui, ela vai apresentar tudo que é esse movimento social da luta pelas pessoas com deficiência, pelos direitos da pessoa com deficiência, no caso do espectro autista, conseguiu, ganhou. Então, nessa lei, caso você tenha um aluno com autismo, ou Asperger, tudo agora é transtorno do espectro autista, tá? Ele vai, eu disse tudo no sentido de, antigamente era transtorno invasivo do desenvolvimento, aí tem outras nomenclaturas que a gente vê comumente, como transtornos globais do desenvolvimento, o Asperger, todos esses transtornos atualmente são adotados um único termo, transtorno do espectro autista. Bom, então essa lei, ela vai dar diretrizes e organizar todo o conjunto de direitos e deveres que essa população vai adquirir na educação, certo? Então, ok, Rafael, o que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, existe uma lei geral que ela garante a todas as pessoas com deficiência um conjunto de direitos, como, por exemplo, o atendimento educacional especializado em todos os níveis.
Então, desde a educação básica até o ensino superior. Se eu tenho um aluno com deficiência intelectual, por exemplo, no ensino superior, ele tem direito a um atendimento educacional especializado. E tem direito também, como a gente viu lá naquela lei anterior, que nós, professores, devemos adaptar, organizar métodos, estratégias, recursos para a necessidade dele. Identificar essa necessidade é o que eu vou tentar ajudar vocês aqui. Beleza? Então, essa é a lei geral. Tá, eu tenho aqui um aluno com, por exemplo, surdez. Qual é as diretrizes, as descrições mais específicas que essa população precisa e tem de direito? Aí você busca leis específicas para ela. Então, você tem a lei geral, que já fala lá quais são as necessidades. Em um segundo momento, quais são algo mais específico? O que eles realmente têm direito? Aí está lá nas leis específicas deles, por exemplo, o direito ao intérprete de Libras. É direito? Então, nesse encontro, nesse evento, por exemplo, provavelmente você está vendo aqui um intérprete de Libras, porque é direito a pessoa com deficiência. E caso você tenha uma pessoa cega, ela tem direito a material audiodescritivo, material impresso em braille. Existem leis e condições específicas para cada uma das deficiências e está garantido nessas leis específicas. Beleza? Então, você tem um aluno com deficiência, basicamente é isso que você vai seguir nas questões legais. Bom, se nesse caso eu tenho essas leis que me direcionam, em seguida eu devo pensar, bom, eu tenho essas leis, elas já me disseram quais são os direitos dela, o que eu tenho que fazer, mas bom, como que realmente isso está acontecendo? Como que essa história de ganhos, como por exemplo da educação especial da pessoa com autismo, que é desde 2012, ela vem acontecendo até agora? Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês é de buscar e procurar nas bases de dados por artigos de revisão sistemática ou integrativa ou análises documentais do que foi realizado, de quais são as pesquisas que de alguma forma buscaram identificar a inclusão dessa população no ensino superior, como que está, conhecer o cenário um pouco mais. O exemplo que eu trouxe aqui é esse artigo, que é a inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino superior. Esse trabalho foi desenvolvido por Oliveira e colaboradores e ele foi publicado em 2018. Então ele é bem atual. Ele tenta fazer um apanhado e eu acho que o mais legal do resultado obtido por esses autores é que a falta de capacitação ou de formação contínua dos professores para atenderem pessoas com deficiência nas suas salas de aula do ensino superior ainda é uma dificuldade. Mas, Rafael, a lei lá que você mostrou para a gente é de 96. É isso aí, gente. Desde 96, em mais de 30 anos, a gente pouco evoluiu em relação ao atendimento dessa pessoa no ensino superior. Outras pesquisas indicam que nos últimos 10 anos aumentou em 600%. Últimos 10 anos da pesquisa. A pesquisa é de 2013, se não me falha a memória. Então, de 2003 a 2013, aumentou em 600% a participação de pessoas com deficiência no ensino superior. E essa pesquisa de 2018 ainda aponta que, mesmo que houve 600% de aumento, mas os professores não estavam capacitados ou preparados para realizar um ensino de qualidade para essa população. E o que a gente está fazendo agora, já aí parabéns para a nossa querida instituição, é que o ideal é que nós nos engajemos em cursos, em atividades de capacitação voltados a essa população. Então, nós estamos alinhados com os apontamentos da literatura do que o que devemos fazer para atendimento a essa população. Um outro ponto destacado também no texto é considerar a realidade da instituição. Novamente, estamos fazendo isso. Como vocês podem ver pelo tópico, né, desse encontro, da realidade da Universidade Federal de Roraima, que, pela sua natureza, pela sociedade que é constituída próxima, né, a sociedade próxima que ela está inserida, tem as suas especificidades e elas devem ser consideradas nesse planejamento e nesse curso. Certo? Estamos bem alinhados. Bom, em um segundo momento, assim como das leis gerais, você também fez um levantamento de literatura, de uma revisão do que é publicado sobre inclusão, por exemplo. Nesse segundo momento, você vai buscar
por algo específico, como no caso, uma deficiência específica. Vamos pensar que você tem, no caso aqui, um aluno com surdez. Qual é, então, o processo, no caso, de busca? Ó, isso aqui é um exemplo. A inclusão de alunos público-alvo da educação especial na educação superior. Um estudo de caso sobre o trabalho docente com uma aluna surda no curso de pedagogia. Então, bom, você consegue ver aqui um estudo de caso de como foi o trabalho com um aluno surdo num curso de pedagogia. Ah, você está num curso de física, num curso de computação, bastante distinto. Bom, aí você vai, como é um estudo de caso, você pode tentar identificar similaridades e convergências que te possibilitam dar alguma ideia de como atuar. De novo, trouxe um artigo bastante recente, então ele está bem atualizado de conceitos, né, e de fundamentos técnico-pedagógicos que podem subsidiar uma análise de procedimentos generalizáveis para vocês, entende? Então, essa é uma visão que eu também tento trazer aqui para vocês para, de alguma forma, ajudar a encaixar essas peças e tornar a sua disciplina mais inclusiva. Eu imagino que você tente bastante e que a dificuldade existe. E mais um pouco a gente vai falar sobre isso. E espero que isso te ajude. Se não ajuda, entre em contato comigo que a gente vai tentar aí descobrir uma forma de fazer isso acontecer de uma melhor qualidade. Bem? E a pergunta de ouro. Tem um aluno com deficiência na minha disciplina. O que fazer? Gente. Primeira dica que eu dou para vocês. Lembrando que a minha ideia aqui é trazer um apanhado de informações que eu acumulei e que eu selecionei baseado no que eu acreditei ajudar mais, de novo, a curto prazo. Vocês agora aqui, na disciplina que vão começar a ministrar, tenham condições de melhorar um pouco o processo inclusivo. Então, eu peço desculpas se faltar em fundamentação teórica, se for generalista demais, mas a intenção foi melhor. Então, se tiver alguma dificuldade, me mandem, ou tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficou muito explícita, entre em contato que eu ficarei feliz em te mandar mais materiais, direcionar de alguma forma, tá bom? Então, a primeira dica que é apresentada em quase todos os materiais de estudo de caso, de pesquisas exploratórias e de pesquisas experimentais que objetivam ensinar a pessoa com deficiência é: reúna informações sobre as condições de aprendizado desse aluno. Então, essas informações elas devem ser além do diagnóstico. O diagnóstico ele é só uma das características dessa pessoa. É uma pessoa com deficiência. Então, antes da deficiência, existe uma pessoa que viveu toda uma história na educação, ela tem uma vida educacional. Qual é essa vida educacional? Como ela chegou aqui no ensino superior? Como ela lidou com todas as demandas educacionais até hoje? Conheça essas informações, conheça quem é o seu aluno, como que ele lida, por exemplo, com a dificuldade, com a limitação que a deficiência dele impõe para ele, para a vida dele. Conversa com o cara, conversa com ela, entende? Tenta levantar essas informações e, em um segundo momento, conhecendo ela, numa conversa legal e não só, isso é muito importante, não só na conversa, mas numa atividade mesmo. Então você vai lá dar a sua disciplina, por exemplo, de linguagem. Como que essa pessoa entende os conceitos da sua disciplina de linguagem? Como que ela lida com aquilo que você vai ensinar nessa disciplina? O que ela tem de conhecimento sobre isso? Faça testes, faça atividades, faça dinâmicas, faça o que for possível dentro da sua disciplina para levantar informações concretas. Por quê? Às vezes numa conversa, num diálogo, ela fica com vergonha, nervosa, ela fica receosa de falar alguma coisa que pode vir a prejudicar ela. Enfim, é uma pessoa que está ali, um aluno, né? Que está falando com o professor, que está numa hierarquia diferente, isso infelizmente impacta, mesmo que a gente fale, não, aqui somos todos iguais, a gente sabe que isso não funciona muito dessa forma.
existe sempre aquele receio de ser prejudicado futuramente, a longo prazo, de achar que vai dar, isso por experiência própria, gente. Então, se você fala, olha, o que você precisa de mim? Não, não, de nada, tudo bem, eu dou um jeito, eu consigo, eu vou aqui, não. Mas ela está tentando ser assertiva, ela está tentando se mostrar forte, ela está tentando não causar problema. Então, às vezes, só a fala não é o todo, né? Ela deve ser apenas mais uma fonte de informações para vocês. Então, para reunir o máximo de informações, tente reunir baseado em várias maneiras diferentes, vários métodos diferentes. Uma entrevista, uma conversa formal, uma conversa, por exemplo, com um professor que já tem ministrado disciplina para ele ou ela, com um núcleo de acessibilidade que deve ter reunido já informações sobre ela. Enfim, fontes diferentes, maneiras diferentes de se identificar o que é necessário para ela aprender. Bom, beleza, você fez esse levantamento, você reuniu essas informações, você tem tudo aquilo para pensar. Beleza, pensando já encaixar todos esses elementos, tenta comparar com como você ministra essa disciplina. A gente costuma ministrar disciplinas com bastante frequência, né? As mesmas disciplinas, a gente modifica aqui, ali e tal, o que melhorou de uma disciplina para outra, e a gente tem um certo domínio e um certo costume de ministrar disciplinas de formas específicas, né? Então, baseado nessas estratégias que a gente conhece, como que essas informações que a gente reuniu se encaixam nessa estratégia, nesse método de ensino. E aí a gente vai comparando e vendo o que é mais facilitador e que vai demandar menos coisas nossas e deles para ir no terceiro momento pensar no recurso didático. O recurso didático, a tecnologia, o ensino remoto, ele é um recurso para se garantir a aprendizagem. Entende? Então, ele é só um material. Eu posso buscar vários materiais diferentes que se encaixam numa mesma proposta, num mesmo objetivo. E eu tenho que escolher qual que é o melhor para o aluno, para que atinja o objetivo do aluno. Tá entendendo? Então, pensar no recurso didático qual é o recurso, por exemplo, eu vou usar o RNP, eu vou usar o Google Meet, eu vou usar o StreamYard, por exemplo. Qual que é, dos três, qual que é o que esse aluno mais vai se adaptar? E como eu penso nisso? Primeiro, qual que ele já conhece? Isso facilita o acesso para ele. Ele não vai ter que ficar pensando e perdendo tempo de aula para aprender a acessar o recurso. Ele já sabe acessar esse recurso, ele já tem domínio dele. Então, eu já tenho aí um facilitador e uma barreira a menos para ele ter maior aprendizado do conteúdo. Lembra que o objetivo do recurso didático é dar acesso ao conteúdo. Entende? Lembrem sempre disso. Eu tenho que pensar que o recurso didático é só uma maneira desse aluno acessar esse conteúdo que eu estou propondo dentro dessa minha dinâmica didática, certo? O recurso didático ele serve para isso. Então sempre ele tem que estar alinhado com a melhor condição de aprendizado para o aluno. Ah, Rafael, mas aí difícil, né? Porque aí eu vou ter que aprender um monte de recurso aí e eu tenho outros alunos, né? Bom, essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje. Por quê? Pensar em recursos didáticos não é só agora no tempo remoto. É também no presencial. Quando a gente tem um aluno com deficiência na nossa sala de aula, ou quando a gente tem um aluno com uma barreira social, emocional, psicológica muito grande que dificulta o aprendizado, isso representa para a gente um desafio de repensar nessa nossa didática para adaptar para essa realidade desse aluno. Exemplo que a gente tem vivenciado bastante aí o ano passado, com várias campanhas do suicídio, como que a gente lida com isso, como que a gente adapta, a gente modifica a nossa aula de forma a trazer esse aluno para o aprendizado, para o ambiente de aprendizado. Então, isso é um desafio e realmente vai demandar um pouco de trabalho para a gente sim. Só que minha dica para vocês como eu falei, tenta alinhar o máximo possível com aquilo que você também já conhece. Então, eu, Rafael, eu sei usar o RNP e sei usar o Meet. Eu não conheço o StreamYard
com profundidade. Então, eu vou apresentar para ele essas duas opções. Inicial, eu falei, viu, fulano, o que você usa normalmente? O que a gente pode usar para fazer atividades síncronas aí? O RNP ou o Meet? Ih, professor, não conheço nenhum dos dois. Beleza. O que você conhece, cara? Qual que é o recurso que você de alguma forma usou? Ah, professor, eu uso o WhatsApp. Opa, o WhatsApp eu também uso. Beleza, eu acho que o WhatsApp dá pra gente fazer sim. A gente faz um grupo no WhatsApp e aí quando a gente precisar fazer uma reunião, eu faço uma videochamada com você. Beleza. Percebe? Então, é possível flexibilizar dentro de um conjunto, numa conversa com o aluno, qual que é o melhor recurso didático para essa atividade. Certo? Bom, o quarto, que está ainda alinhado a esse tópico, é qual é o conhecimento do aluno sobre o recurso didático. Então, muitas vezes, ele tem a noção, enquanto um usuário, no caso do WhatsApp ou do Facebook, de lives, Instagram, de usuário, de lazer, e não de uma atividade, de um recurso para atividade pedagógica, para ganhos de conhecimento científico e educacional. Então, mudar um pouco essa cultura é importante. E aí é de novo de você fazer atividades com esse aluno, de você dar direcionamentos para que ele modifique essa cultura. Vou dar um exemplo prático para vocês. Uma das disciplinas que eu ministro é a de tecnologia de informação e comunicação, e um dos tópicos que eu vou trabalhar esse semestre é de fake news. Onde que mais acontece a fake news? Facebook e WhatsApp. Eu posso falar que não é uma ferramenta educacional? Não, é uma ferramenta educacional porque ela está sendo capaz de modificar uma cultura educacional de uma forma gigantesca. As pessoas estão preferindo acreditar, isso estou falando inclusive de alunos, em fake news distribuídas em WhatsApp e Facebook do que em plataformas de conhecimento científico, do que em jornais, em revistas, periódicos com fundamentos científicos. Entende? Então, é preciso mudar essa cultura. Então, identificar o que o aluno conhece, como ele acessa, é fundamental para aumentar a probabilidade da sua aula ter sucesso. Certo? Esses 4 pontos, eu sei que você já deve estar pensando, nossa, vai dar muito trabalho. Acredite, não dá. Porque eles usam coisas que a gente também usa, só que de uma forma diferente. E às vezes essa troca é um ganho mútuo, porque eles muitas vezes têm conhecimento de recursos e ferramentas dentro de um aplicativo que a gente não. E aí eles mostram algo pra gente e a gente mostra outras formas de ver para eles. E assim a gente vai sempre nessa dualidade, aprendendo e ensinando. Ok? O progresso do aluno ao longo da disciplina para avaliar se o recurso e estratégias utilizadas estão adequadas. Bom, o que isso quer dizer? Eu fiz a seleção de um material e disponibilizei para ele. Ele falou para mim que ele sabia mexer, beleza. Só que eu vejo que ele não tem a participação como deveria, ele não está acompanhando como deveria. Isso é para mim um sinal de que esse recurso ou essa estratégia não está adequada. Não espere passar todo o bimestre, por exemplo, que é onde você previu a sua primeira atividade avaliativa, para modificar. Já tenta pontuar direto, ou mesmo se for muito difícil para você acompanhar ele de uma forma individualizada, dado que a gente tem muitos alunos, direcionar mesmo. Falou, fulano, e aí, como é que tá? Tá conseguindo? Me manda alguma coisa do que você está produzindo aí, você está entendendo do material, você está conseguindo acompanhar. Eu estou vendo que você não está participando do fórum, você não está participando das atividades, está com alguma dificuldade. E nessa interação você vai refinando o seu material. E aí entra o ponto 6. Lembra lá que era o direito desse aluno? E é direito dele que essas atividades sejam adaptadas às necessidades dele, que eu ia falar para vocês como identificar essas necessidades. São os pontos do 1 ao 4. Identificar a necessidade não quer dizer especificamente a limitação da deficiência. Viu que durante os 4 primeiros pontos eu quase não falei da deficiência? Porque ela só é mais uma das características, ela vai aparecer logo de cara e passa. Quando eu falei lá no começo sobre a deficiência adquirida, é uma das características. Todos nós estamos sujeitos a desenvolvermos deficiências por algum motivo, por exemplo, uma doença ou um acidente. Se tudo der certo, não teremos nada. Mas é possível, dos que eu trabalhei lá na PAI,
eram coisas como, por exemplo, um acidente na piscina, um AVC, atualmente AVE, um efeito colateral de remédio, coisas assim levaram a pessoa a uma deficiência. E quando você trabalha e lida com uma pessoa que adquiriu uma deficiência, é uma dificuldade que eu vejo maior em conciliar essas características, porque ela ainda está aprendendo a se conhecer com a nova característica física ou biológica, né? Ou não sei o termo que você queira usar, mas ela está aprendendo a lidar com a deficiência que ela adquiriu. Então, não é claro para ela também quais são as características dela, e aí é difícil. Por isso, é importante estender prazo, adaptar o material, fazer de uma forma diferente. Um exemplo que você pode fazer uma avaliação, uma adaptação de avaliação. Eu trabalhei com uma moça que ela teve um AVC. Então, ela paralisou o lado direito do corpo. A paralisia, o AVC ocorreu do lado esquerdo, né? E paralisou o lado direito. E ela perdeu o controle da escrita. E ela estava aprendendo a escrever com a mão esquerda. Ela era pintora, inclusive. Ela estava aprendendo a pintar de novo com a mão esquerda. Fazer uma atividade em que exija dela a escrita não vai ser produtivo, entende? Então, como que eu adapto essa atividade? Usando uma atividade, uma avaliação oral, certo? Então, adaptar a avaliação é facilitar a identificar se ela sabe ou não o conteúdo. Não se prenda na ideia de querer testar, querer identificar raciocínio, atenção, participação. Não. Tente sempre se ater se ela aprendeu o que você se propôs a ensinar. Ponto. Se ela vai sair da sua disciplina capaz de atuar na sociedade com conhecimento, com domínio. É o objetivo que nós temos na universidade, né? Então, adaptar estratégias é basicamente eu tentei ensinar para ele, por exemplo, na matemática, eu usei o procedimento que eu aprendi lá na graduação, mas ele não está aprendendo. Pô, como não está aprendendo? Fulano, explica para mim como você está tentando resolver isso. Na explicação dele, você consegue identificar o que ele está tendo dificuldade para resolver aquela questão, para identificar a incógnita do problema, coisas nesse sentido. E aí, baseado no que ele está te indicando, você faz uma modificação naquilo que você já fez antes. Pronto, você acabou de fazer uma adaptação. E o legal é que muitas vezes você identifica que a dificuldade que esse aluno teve é o que grande parte normalmente tem, mas que pela dedicação ali acaba conseguindo resolver, mas que uma vez que você aprendeu a ensinar esse aluno de uma forma diferente, na próxima vez tenta ensinar dessa segunda forma, dessa nova maneira. Por experiência, tanto de formação de professores quanto minha mesmo, há um aumento significativo de eficácia no novo ensino. A aprendizagem ocorre muito mais fácil e melhor com o novo ensino, certo? Bom, sétimo ponto, eu acho ele extremamente importante, que é valorize, reconheça, exponha o sucesso, seja ele mínimo, seja ele aparente, normal, enalteça aquela conduta, porque todos nós precisamos disso, não é só uma pessoa com deficiência. No entanto, a pessoa com deficiência, ela já passou por um histórico de superação e de batalhas, de fracassos muito grande. Então, cada insistência, cada atividade que ela faz é desgastante, é ainda mais do que para a gente. Então, tente valorizar isso. E, de novo, tento convidar vocês a fazer isso não só com a pessoa com deficiência, mas também com aquela mais tímida, com aquela que vem de muito longe para estudar, que, enfim, que está se esforçando, está se dedicando muito para aquilo. Valoriza, reconheça, elogie, seja carismático nesse sentido. Acredite, vai melhorar o engajamento, a participação dos alunos na sua aula. Isso não é só para pessoa com deficiência, certo? 8. Busque suporte, parceria e colaboração. Eu estou como exemplo o núcleo de acessibilidade. Por quê? Nós não somos conhecedores gerais de tudo. Exemplo básico.
dos cursos que vocês viram que eu fiz lá, eu fiz também o de intérprete de Libras, mas eu fiz só o básico e intermediário, não finalizei o intermediário e nem fui para o avançado. Eu nem coloco lá, porque eu não tenho domínio nenhum mais da Libras, porque eu nunca mais atuei com uma pessoa surda. Então, eu não tenho Libras, eu não, nem arrisco. Então, existe um limite, mesmo que eu atue como professor de educação especial, de atendimento educacional especializado, eu não tenho domínio para todas as deficiências, para todas as áreas, tá bom? Então, reconheça o limite, busque ajuda, busque um parceiro, e ele pode ser o seu colega que já trabalhou com esse aluno, vai lá e pergunta, e aí, como que você fez? O que você identificou dele? O que você conhece dele? Como que eu posso fazer uma atividade? Ou durante mesmo a disciplina, você já fez o levantamento, mas alguma coisa mudou, você não sabe o que é e não está progredindo, não está evoluindo. Pô, beleza, eu não estou conseguindo ensinar para ele esse conteúdo e o que eu faço? Pô, quem que ensina esse conteúdo também? Fulano de tal, fulano, você ensina essa disciplina aqui também, né? Ó, eu tô com isso, o aluno é esse, ele é assim, assim, assado, tenho tais e tais condições. Como que eu ensino ele? Você tem alguma ideia? Tem alguma ajuda? Pensa em alguma coisa? Pô, não. De novo, eu sempre vou primeiro na literatura. Busco lá, como ensino, por exemplo, matemática para pessoa com deficiências múltiplas. O que tem lá? O que eu posso adaptar disso que tem lá para a minha realidade aqui? Núcleo, sempre, pessoal, Vanessa, Lourdes, enfim, quem está lá atuando. Como que eu ajudo o fulano? O que vocês estão fazendo aí para ajudar ele e eu posso fazer aqui também? Me dê dica aí, me dê o suporte. Mantenha esse contato com o pessoal do núcleo. É muito bacana. Isso mostra um elo, mostra engajamento, participação, certo? Aqui estão as referências, são as poucas aqui que eu levantei, mas naquele início, quando eu mostrei para vocês as gerais, as específicas, não tem muito segredo, né? Então você busca lá como procurar por informações sobre essa deficiência, porque ela vai se tornar parte daquele primeiro item lá. Eu vou até voltar para vocês ficarem o máximo possível com isso na cabeça. Conheça o seu aluno. É uma pessoa mais do que a deficiência. Então, busque conhecimento sobre a deficiência para você ter informações sobre ela. Depois, mais outras vias. São várias fontes. Quanto mais fontes de informação você obtiver dela, melhor. Então, você já conhece aqui quais são os direitos, quais são as características, o que é essa deficiência. Conversa com ela ali, cara, ó, dada essa deficiência que você tem, como que você aprende, como que você viveu, me conta sobre você, como eu posso participar do seu processo de aprendizagem, ó, eu vou ministrar essa disciplina, eu penso em fazer essa atividade, e aí, isso tá legal? Vamos conversando, pô, legal, bacana, deu isso, fiz essas anotações. O pessoal do núcleo, olha, eu conversei com um fulano de tal e a gente pensou nisso e isso. Tá alinhado com o que vocês estão fazendo aí? Vocês têm alguma dica? Isso aí, isso que a gente pensou aqui, vai dar certo? Ah, beleza, deu, tranquilo. Poxa, eu vou dar uma olhada na literatura de novo. Olha, esse recurso que eu vou usar com esse aluno para essa deficiência foi usado já? O que tem? Ah, vou buscar lá, busca a base de dados. Sei que parece bastante reducionista, eu sei que parece bastante simples, mas é um começo e é algo que eu imagino que vai dar para vocês algum norte. E uma dica final: a gente tem dois grandes centros gerais de educação especial, que é a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de Santa Maria. Federal de Santa Maria, eu acho. São os dois centros que têm educação especial enquanto programa. O de Santa Maria é graduação e a UFSCar de pós-graduação. E lá tem quase que todas as deficiências, centros com várias propostas bacanas e tem atividades colaborativas com outros grupos de outras regiões, como USP, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem coisas bem legais com autismo. E aí vocês conseguem fazer essa rede.
Ah, eu achei um artigo do fulano, fulano é de tal universidade, eu busco ver se ele tem uma linha de pesquisa nessa área, ele tem. Então, uma das referências que eu trouxe para a surdez é a Helma Uriel Carbone Carneiro. Ela foi minha orientadora de graduação. Ela é muito boa, ela trabalha com surdez. É uma boa referência que você pode buscar para incorporar e encorpar a sua estratégia de ensino para um aluno com surdez, por exemplo. Ficou legal? Bom, de qualquer forma, estou à disposição. Agora a gente vai bater um papo aí sincronamente. Essa atividade, imagino que será assíncrona, né? Mas eu estou aí, estou presente nesse ambiente virtual e a gente vai bater um papo aí. Espero ter ajudado. Estou à disposição. Um abraço.